Mateus capítulo 4. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Comentário bíblico: Jesus foi tentado. A tentação de Jesus por Satanás foi uma tentativa de desviá-lo da perfeita obediência à vontade de Deus. Note que Cristo, em cada caso, submeteu-se à autoridade da palavra de Deus, ao invés de submeter-se aos desejos de Satanás. O que podemos aprender da tentação de Cristo? Satanás é o nosso maior inimigo. O cristão deve estar consciente de que está numa guerra espiritual contra poderes malignos invisíveis, porém claramente reais. Sem um devido emprego da palavra de Deus, o cristão não pode vencer o pecado e a tentação. Como usar a palavra de Deus para vencer a tentação? Reconheça que mediante a palavra o cristão tem o poder para resistir a qualquer sedução que Satanás lhe apresente. Coloque, isto é, memorize a palavra de Deus na sua alma e mente. Medite nos versículos memorizados de dia e de noite. Repita a passagem memorizada para si mesmo e para Deus no momento em que você for tentado. Reconheça e obedeça ao impulso do Espírito Santo para obedecer a palavra de Deus. Envolva todos esses passos com oração. Passagens para memorização em casos de tentação. Tentação em geral, Romanos 6 e 8. Tentação para imoralidade, Romanos 13 e 14. Mentira, Colossenses 3, 9 e João 8, 44. Mexerico, Tiago 4:11, desobediência aos líderes espirituais, Hebreus 13:17, desânimo, Gálatas 6:9, medo do futuro, 2 Timóteo 1:7, concupiscência 5:28, desejo de vingança 6:15, negligência com a palavra de Deus, Timóteo 4:4, preocupação financeira, 2 Timóteo 6:24-34 e Filipenses 4:6 e 19. Continuando a leitura, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ficou com muita fome. Comentário bíblico: jejum de 40 dias. Jesus jejuou 40 dias e depois teve fome, e a seguir foi tentado por Satanás a comer. Isso pode indicar que Cristo absteve-se de alimento, mas não de água. Abster-se de água por 40 dias requer um milagre. Uma vez que Cristo teve que enfrentar a tentação, como representante do homem, ele não poderia empregar nenhum outro meio para vencê-lo, além do de um homem cheio do Espírito Santo. Continuando a leitura, então o diabo tentou Jesus sugerindo: já que você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Mas Jesus respondeu: as escrituras nos dizem que não é só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o a Jerusalém, a cidade santa, para o lugar mais alto do templo. Salte daí, disse ele, já que é o Filho de Deus, porque as escrituras declaram: porque o Senhor dará instruções especiais aos seus anjos para o proteger em todos os seus caminhos. Eles o apoiarão com as mãos para que você não tropece em alguma pedra no caminho. Comentário bíblico: está escrito. Satanás empregou a palavra de Deus com a finalidade de tentar Cristo a pecar. Às vezes, o descrente emprega as escrituras na tentativa de persuadir o crente a fazer algo que aquele sabe que está errado ou que é impróprio. Alguns textos bíblicos retirados do seu contexto ou não, comparados com outros trechos da palavra de Deus, podem até mesmo dar a aparência de justificar o comportamento pecaminoso. O crente deve conhecer profundamente a palavra de Deus e precaver-se daqueles que pervertem as escrituras a fim de satisfazerem os desejos da natureza humana pecaminosa. O apóstolo Pedro fala daqueles que torcem as escrituras para a sua própria perdição. Retornando à leitura, Jesus replicou: porém as escrituras também dizem: não ponha à prova o Senhor, seu Deus. A seguir, o diabo levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe as nações do mundo e toda a glória delas. E eu lhe darei tudo isso, disse ele, se você ajoelhar-se e me adorar. Saia daqui, Satanás, disse-lhe Jesus. As escrituras ordenam: adore somente o Senhor, o seu Deus, sirva somente ele. Comentário bíblico: Satanás. Satanás, do grego Satã, que significa adversário, foi antes um elevado anjo criado perfeito e bom. Foi designado como ministro junto ao trono de Deus, porém, num certo tempo, antes de o mundo existir, rebelou-se e tornou-se o principal adversário de Deus e dos homens. Satanás, na sua rebelião contra Deus, arrastou consigo uma grande multidão de anjos das ordens inferiores. Conferir Apocalipse 12:4.
que talvez possam ser identificados após sua queda, com os demônios ou espíritos malignos. Satanás e muitos desses anjos inferiores decaídos foram banidos para a terra e a sua atmosfera circundante, onde operam limitados segundo a vontade permissiva de Deus. Satanás, também chamado a serpente, provocou a queda da raça humana. O império do mal, sobre o qual Satanás reina, é altamente organizado e exerce autoridade sobre as regiões do mundo inferior, os anjos caídos, os homens perdidos e o mundo em geral. Satanás não é onipresente, onipotente nem onisciente, por isso a maior parte da sua atividade é delegada a seus inumeráveis demônios. Jesus veio à Terra a fim de destruir as obras de Satanás, de estabelecer o reino de Deus e de livrar o homem do domínio de Satanás. Cristo, pela sua morte e ressurreição, derrotou Satanás e ganhou a vitória final de Deus sobre ele. No fim da presente era, Satanás será confinado ao abismo durante 1000 anos. Depois disso será solto, após o que fará uma derradeira tentativa de derrotar a Deus, seguindo-se sua ruína final, que será o seu lançamento no lago de fogo. Satanás atualmente guerreia contra Deus e seu povo, procurando desviar os fiéis da sua lealdade a Cristo e fazê-los pecar e viver segundo o sistema do mundo. O cristão deve sempre orar por livramento do poder de Satanás, para manter-se alerta contra os seus ardis e tentações e resistir-lhe no combate espiritual, permanecendo firme na fé. Continuando a leitura, então o diabo foi embora e os anjos vieram e cuidaram de Jesus. Quando Jesus ouviu dizer que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Ele voltou para Nazaré, na Galiléia, mas logo mudou-se para Cafarnaum, na margem do mar da Galiléia, perto de Zebulon e Naftali, para se cumprir a profecia de Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, na margem do mar, território além do rio Jordão, e a Galiléia superior, onde tantos estrangeiros moram, ouçam. O povo está andando na escuridão, verá uma grande luz. Essa luz vai brilhar e iluminar todos os que vivem na região da sombra da morte. Daí em diante, Jesus começou a pregar: deixem o pecado e voltem-se para Deus, porque o reino de Deus está próximo. Um dia, quando estava andando à beira da praia do mar, da Galiléia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, também chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam num barco pescando com uma rede, pois eram pescadores por profissão. Jesus gritou: venham comigo, e eu lhes mostrarei como tornar pescadores de homens. Comentário bíblico: pescadores de homens. O crente, seja ele pastor, evangelista, missionário, escritor, ensinador, diácono ou apenas membro da igreja, se não estiver ocupado procurando trazer outras pessoas a Cristo, está falhando em seu dever na obra de Deus. Continuando a leitura, no mesmo instante eles deixaram suas redes e o seguiram. Um pouco mais adiante, na praia, ele viu outros 2 irmãos, Tiago e João, sentados num barco com Zebedeu, o pai deles, consertando as suas redes, e ele os chamou para que viessem também. Os 2 irmãos pararam de trabalhar na mesma hora e, deixando o pai, seguiram Jesus. Jesus ia por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas dos judeus e pregando por toda parte as boas novas acerca do reino dos céus, ia curando toda espécie de mal e doenças entre o povo. Comentário bíblico: o reino e curando. Os evangelhos: o reino de Deus está estreitamente associado à cura, aos milagres e à expulsão de demônios. O reino de Deus inclui bênçãos para o corpo e não somente para a alma. Continuando a leitura, a notícia dos seus milagres espalhou-se além das fronteiras da Galiléia, de tal modo que começou a vir gente para ser curada até mesmo de regiões distantes, como a Síria. Qualquer doença ou sofrimento, se estivessem endemoniados, fossem epiléticos ou paralíticos, ele curava todos. Multidões enormes o seguiam, gente da Galiléia, da Decápolis, de Jerusalém, de toda a Judéia e até do outro lado do Jordão.